Você sabe qual é a diferença de um defensor público e um advogado aqui no Japão? Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e eu trabalho como intérprete e tradutor aqui no Japão. E em primeiro lugar eu queria explicar para vocês o que é um defensor público. Um defensor público é um advogado contratado pelo governo para poder proteger a pessoa que foi presa, para colocar em ação a lei sobre os direitos humanos para as pessoas que foram presas. Porque as pessoas que foram presas não tem como ir atrás de um advogado e muitas vezes nem tem como pagar um advogado. Então a pessoa que foi presa também, ela não tem que arcar com nenhum custo sobre os defensores públicos, por causa que é o governo que está pagando esses advogados. O defensor público, por mais que ele seja um advogado profissional que trabalha no ramo, então ele trabalha realmente para proteger a pessoa que foi ali presa, para que a lei seja aplicada da forma adequada, para que não haja nenhum abuso da polícia, para que a pessoa ela possa realmente exercer a lei, para que ela seja julgada da forma correta. Então, esse é o trabalho do defensor público, do advogado do governo. Porém, vamos supor que você tem um filho ou algum parente e de repente ele é levado pela polícia. Então, automaticamente vai ser selecionado um advogado para ele e ele vai estar ali sendo protegido pelo defensor público. Porém, o defensor público ele não tem nenhuma obrigação de estar reportando ou falando alguma coisa com a família. Então é muito comum aqui na Tradução LB pessoas entrando em contato falando que o filho ou algum parente foi preso e o advogado não está querendo entrar em contato, o advogado não está dando informação, então eles nem sabem o que está acontecendo, como está correndo o caso dessa pessoa que foi preso, desse parente que foi preso. Então é nesse ponto que entra a diferença do defensor público com o advogado particular. Se a pessoa que está presa, ela quiser, ela pode trocar o defensor público para um advogado particular. Então ela faz o pedido para a família, ou a família mesmo solicita ali um advogado particular e com a autorização da pessoa que está presa, daí é possível fazer essa troca. E a partir do momento que o advogado particular entra em ação, o advogado particular ele já tem uma obrigação com o cliente dele, ele já tem uma obrigação com a pessoa que está pagando ele. Então ele vai ser muito mais atencioso, ele vai poder dar muito mais informação, ele vai poder ouvir direitinho a família, os depoimentos da família. Ele trabalha muito melhor nessa parte de poder comunicar a família. Mas em trabalho em si, os dois vão estar fazendo o mesmo trabalho. A diferença é que o advogado particular, ele vai dar muito mais informação para a família, deixando a família mais segura, deixando a família mais informada da situação. Então, praticamente, é essa a diferença. Em termos de trabalho, em termos de defesa, pode ser que não tem tanta diferença, por causa que advogado, eles têm o padrão de trabalho deles, eles têm a forma de trabalhar, e o advogado particular, ele vai poder estar informando direitinho, porque o cliente dele é quem está pagando. Então ele tem sempre essa obrigação. Então essa é a diferença do defensor público e do advogado particular.